bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quinta-feira, 28 de dezembro de 2017. Quinta-feira que a ministra Carmen Lúcia suspendeu pontos do decreto que deu muito o que falar do presidente Michel Temer sobre novas regras mais benéficas para os criminosos do indulto de Natal. O Estado anunciou hoje que paga os salários de até R$2.000 a servidores do Executivo. E ontem à noite, uma deputada teve o seu carro roubado, a deputada Maria do Rosário. E comunicou à polícia do roubo do carro. Hoje o carro já foi localizado nessa quinta-feira pela manhã. Mas o que aconteceu na internet depois que ela divulgou o roubo do carro dela, vocês não queiram saber. As pessoas dizendo, mas por que não conversou com o bandido? Por que procurou a polícia? As pessoas estavam indignadas porque ela fez todo o trâmite que todos nós fazemos, né? Quando nos roubam alguma coisa, a gente vai até a polícia, né? Comunica a polícia, etc. Então as pessoas estavam indignadas e algumas até gostaram que Maria do Rosário teve o seu carro roubado. Ontem à noite, quarta-feira, ela estava arrumando junto com o marido, o Chicão Tofani, colocando as malas no carro, quando viu, foi abordada pelos criminosos que levaram o seu carro. Nem Maria do Rosário se livra dos assaltos. Lady Krieger, como esse fim de semana vai ser os dias da nossa retrospectiva, uma das coisas que eu quero falar nos últimos programas do ano, o mico do ano foi Maria do Rosário. Que Maria do Rosário, sendo assaltada, mostrou que os bandidos não estão poupando ninguém. Ninguém. E agora a Maria do Rosário não pode mais defender bandidos. E ela que preza pelos bandidos, ela ama os bandidos. Por causa dos direitos humanos, né? Ironias da vida, né? A vida dá muita volta, viu, dona Jéssica? A vida é uma roda gigante. Muito, viu? A vida é uma roda gigante. Um dia a gente está lá em cima, no outro a gente pode estar lá. Não dá pra cuspir pra cima que vem na nossa cabeça. Não dá. Viu, dona Jéssica? É isso aí. Ele tá tão quietinho hoje, é o final do ano, ele já tá mais introspectivo, pensando como vai ser a passagem do ano. Eu sempre fico reflexivo, né? Buscando assim aquele sentimento, aquela melosquência necessária todo final do ano. Rever o ano que foi feito de bom, que foi feito de ruim, coisa e tal. Teve alguma coisa boa? Alguma coisa boa. Muito pouca. Difícil. Muito pouca. Mas isso que aconteceu com a deputada Maria do Rosário, eu vi, a internet ferveu, né? Desde ontem, a internet ferveu, coisa e tal. Mas eu não sei, eu não consigo ter esse sentimento de ódio, eu honestamente gostaria que não tivesse acontecido com ela, gostaria que não tivesse acontecido com ninguém. Teve gente que desejou até que ela tivesse tomado um tiro, coisa assim. Aí é demais. Mas daí é muito. Você tem que levar na gozação. Levar na gozação o que é... Pegar no pé. Pegar no pé, levar na gozação. Agora, desejar que a pessoa seja morta, levar desejar um tiro, o mal, etc. Aí não. Agora, a única coisa que me chamou a atenção foi que a polícia que a ilustre deputada tanto critica pela violência, pelos modos, pelos hábitos, recuperou o carro dela algumas horas depois. Algumas horas depois, a polícia recuperou o carro dela. Extremamente eficiente e competente. Então, eu gostaria até por uma questão de educação, viu, deputado, que a senhora viesse a público e se manifestasse, agradecendo à polícia do estado do Rio Grande do Sul, Brigada Militar, a Polícia Civil, que investigaram e encontraram rapidamente seu veículo. Olha, a senhora foi uma privilegiada, porque poucos têm esse privilégio de recuperar o seu carro. A senhora recuperou. Então, essa polícia que a senhora tanto critica pela violência e por outros fatores que a senhora considera adequados à sua ideologia, essa polícia recuperou o seu carro. Verdade. Então, acho que caberia, né? Um agradecimento público. Olha, estou bem... ninguém deseja o mal para a senhora, mas acho que caberia, por educação, dizer, olha, muito obrigado à Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Polícia Militar, Brigada Militar, que recuperaram imediatamente o seu veículo. Seria, no mínimo, uma atitude educada. Marne Barcelos. Hoje eu conversava com um novo amigo, brigadiano, né? Ele já está reformado, estava com a ponto .40 aqui, não, uma ponto .40, uma pistola, até mostrou a pistola e tal. Mostrou as balas e tal. E aí lá entrou na conversa essa história dessa senhora que é deputada federal e que tanto
dentro do próprio papel que ela escolheu para viver, defende determinadas posições dos bandidos brasileiros. E o Vitorino qualificou de uma forma precisa o que aconteceu. Ela solicita aos policiais, e os policiais incontinentes atendem e descobrem o paradeiro do seu carro, devolvendo a ela o seu carro, me parece que incólume o carro, né? Não tinha batido, não tinha absolutamente nada. Será que os bandidos devolveram assim? A polícia de Porto Alegre, a polícia do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, eu já disse aqui diversas vezes, é a melhor polícia militar do Brasil. É a melhor polícia que eu conheço. Eu conheço São Paulo, Rio e de outros estados brasileiros. Por quê? Porque o policial, o brigadiano, né, ele age exclusivamente dentro da lei. Agora, como é que um brigadiano que leva uma pedrada, ele vai reagir de que forma? Ele vai oferecer a face, a cabeça para levar outra pedrada para o cara? Então não existe isso aí, né? Bandido é bandido. E bandido tem que ser tratado como bandido. Como bandido, ele não pode receber carinho e ser acarinhado. Então, a verdade é essa, né? A lei existe, a justiça existe. Até para as pessoas como a senhora, que parece que não acreditam muito na polícia. Mas pode ser que os bandidos foram legais com a Maria do Rosário. Pode ser. Não bateram nela, não fizeram nada de maldade, que os outros fazem maldade. Com alguns. Acho que eles reconheceram, a nossa querida protetora. Agora, falar em protetor de bandidos... Eu sabia que ia. Lá vinha uma pérola do Chicão. Mas falando em protetor, enfim, de bandidos, quem protegeu bandidos, pelo menos foi o que disse a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi o presidente Michel Temer que concedeu esse tal desse indulto de Natal, que é corriqueiro, todo ano acontece o indulto de Natal, mas ele colocou regras mais flexíveis. Não colocou um tempo limite de pena do apenado, que antes tinha um tempo limite de 12 anos e tal, para concessão, e que eles tinham que cumprir X tempo de penas, e ele diminuiu esse X tempo de penas. Então, a Procuradora-Geral da República entrou no STF questionando esse decreto e a ministra Carmen Lúcia disse, não, para aí. Preso também não pode receber todo esse carinho. Preso tem que permanecer preso e tem que cumprir pena. Então, ela resolveu tirar alguns pontos que foram colocados no decreto que realmente eram muito benéficos para os presos. E o Michel Temer, o presidente, que esteve reunido com os seus ministros, entre eles Moreira Franco, Torquato Jardim e também Eliseu Padilha, ele resolveu agora, porque até então eles estavam firmando o pé de que não modificariam nada do decreto. Pois a notícia de agora é a seguinte: o presidente Michel Temer avalia publicar novo decreto de indulto natalino, retirando os trechos que foram suspensos pela presidente do STF, Carmen Lúcia. A alternativa tem sido discutida por integrantes da equipe presidencial, que ponderam, contudo, que antes de qualquer decisão, o tema deve ser discutido previamente com a ministra da Corte. Agora eles vão consultar a ministra Carmen Lúcia para fazer um novo decreto, Gustavo Vitorino. Bom, o mundo jurídico entendeu que esse decreto do presidente Michel Temer foi para os amigos, porque envolvia condições especialíssimas para criminosos que não oferecem risco, crime que não foi cometido com violência, enfim, blá, blá, blá. Sabe aquela proposta que você molda exatamente para acomodar o pessoal da Lava Jato? Essa proposta, esse indulto foi moldado para o pessoal da Lava Jato, para livrar a cara de todo mundo, ou pelo menos grande parte da turma que estava na Lava Jato. Seu Michel Temer, ninguém é bobo. O senhor é professor da USP, professor de Direito da USP, né? Certamente o senhor conhece Direito. Mas o restante do Brasil não é analfabeto. Todo mundo sabe o que o senhor quis fazer com esse projeto, com essa proposta, com essa lei, com esse indulto que o senhor promulgou. Todo mundo viu, todo mundo notou. Ficou constrangedor. E o que é pior, o senhor não apenas fez o indulto, como se propôs, através desse indulto, a legislar sobre uma matéria que o senhor não deveria. Não deveria. E não tem autoridade. A doutora Raquel Dodge, que entrou sob desconfianças, porque é amiga de Gilmar Mendes, apoiada por Gilmar Mendes, sua amiga, coisa e tal, né, presidente? A doutora Raquel Dodge hoje surpreendeu positivamente e mostrou que talvez venha a ser aquilo que todos nós queremos, tomara, né? Que é uma continuidade do Rodrigo Janot.
Ou seja, pegar pesado com a bandidagem. Não é só com o bandido de revólver na mão, não. É com o bandido de caneta na mão, porque esse também é perigoso, também é danoso, e esse é que arrebentou com o país. A doutora Raquel Dodge foi atendida pela ministra Carmen Lúcia, que, na minha opinião, meio que alguns dispositivos considerou, pipipi, ela tinha que dar uma canetada, dizer, olha, não pode, não passa, é inconstitucional. Então, a postura da doutora Raquel Dodge, acompanhada pela ministra Carmen Lúcia, dá um alento em relação a esses canetaços que Brasília vai começar a patrocinar. Imagine uma reunião do ministro Padilha, do ministro Moreira Franco e do ministro da Justiça, o Torquato Jardim. Imagine uma reunião desses três com o presidente Michel Temer para elaborar um indulto de Natal. Meu Deus. Eles queriam o quê? E eles continuam juntos. Ministra Carmen Lúcia e doutora Raquel Dodge, parabéns, a cidadania agradece. A Neuza Rocha, através do atualidades@pampa.com.br, pergunta o seguinte: olá, turma querida, estou com 1000 perguntas. Maria do Rosário teve seu carro levado pelas vítimas da sociedade. Chamou a brigada, os carrascos? Por que não deu de presente aos seus meninos, coitados? E se houvesse troca de tiros, de que lado ela ficaria? Um feliz 2018 para vocês. Vamos bebemorar, porque comemorar engorda. Neuza Rocha. Boa. E aí no WhatsApp? Os telespectadores estão se pronunciando bastante sobre o assunto da nossa deputada, ó. Diz aqui o Douglas Martelo. Ué, a defensora dos bandidos não os convidou para entrar na sua casa e lhes servir um suco gelado antes de fugirem? Afinal, as pobres vítimas da sociedade estavam trabalhando em um dia muito quente. Se fosse coerente, a deputada Maria do Rosário sequer deveria comunicar a Brigada Militar opressora. Mas, como tudo que fazem na vida é hipocrisia, ela fez tudo diferente do que prega. É nojento. Teve um outro telespectador aqui que mandou o BO da Maria do Rosário. Saiu o BO da ocorrência de furto do carro da excelentíssima Maria do Rosário. Segue. Comunica que foi abordada por cidadãos em estado de vulnerabilidade social e armados para defesa contra o capitalismo selvagem e que pediram deseducadamente para socializar seu patrimônio involuntariamente, o que consentiu sem titubear a comunicante. Eram 3 vulneráveis, 2 deles armados e vestidos com camisetas de times de futebol adeptos do neoliberalismo europeu. A comunicante acionou a polícia militar fascista que fez buscas para oprimir os indivíduos que vivem à margem da sociedade, prometendo oprimi-los severamente caso os encontrassem, com o que protestou e se posicionou fortemente a comunicante. Os milicianos gritaram Bolsonaro 2018, num latente desacato à comunicante. Ironia, né? Mas é tudo o que ela acusa. Internet hoje. Isso foi brincadeira. Essa brincadeira é leve, tudo bem. O dia foi de brincadeira, foi de corneta, tudo, mas isso aí a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. A deputada Manuela Dávila também, algum tempo atrás, foi assaltada junto com o seu marido, quando chegava em casa, enfim. Gente, a violência urbana não tem ideologia, a violência urbana não tem bolso. Você pode, em Porto Alegre, hoje, você pode morrer no bairro Moinhos de Vento e pode morrer na Restinga. Porto Alegre, você pode ser deputado federal, deputado estadual, você pode ser o que for que você pode ser assaltado. Você pode ser um policial e pode ser assaltado. A violência está sem limite em Porto Alegre. O caso dessa menina... Região metropolitana. Sim, o caso dessa menina... Estado, olha os roubos a banco. Sim, o Brasil está tomado, né? O Brasil. Exatamente. O caso dessa menina que desapareceu agora, que eles estão apurando, é assustador o que o delegado está dizendo. O delegado está investigando à medida que ele está avançando nas investigações, é assustador. Mandaram matar essa menina porque ela se relacionou com alguém que era de uma outra facção e aí contou da facção do namorado, não sei o quê. Sabe, aquela coisa nojenta, suja de submundo, mas que está aqui. Aquela justificativa. Que está aqui do lado de fora da porta.
Está lá de fora da porta. Aquele professor de educação física não morreu na frente do filho, porque foi confundido horrível. com um traficante aqui na Zona Sul. Exatamente, num supermercado. E ficou por isso. Não pegaram os bandidos, não pegaram. Aí quando pega o bandido, vagabundo, aí vem indulto de Natal, indulto não sei o quê, a progressão do regime, vem juiz humanista, juiz naturalista, garantista e esses tudo que... Sabe? Nós estamos entregues. Absolutamente. Nós estamos entregues. A máquina punitiva no Brasil, a máquina repressora do Brasil está falida. Não é só a justiça. O mecanismo inteiro está falido. A lei está falida, é decadente. O mecanismo policial é insuficiente. Esse não está falido porque a gente está vivendo de heróis, de policiais que estão tomando tiro. Esses dias teve um caso inacreditável de um policial que foi tentar evitar um assalto que era patrocinado por 11 ou 12 marginais. Fuzilaram ele com 15 ou 16 tiros. Sabe? Aí mata um vagabundo desse, no outro dia, não, tem que investigar a ação da polícia. Você sabe quantos policiais foram mortos no Rio de Janeiro esse ano? Mais de 100. A contabilidade está fechando hoje. 135 foram mortos até o dia de hoje. 135 policiais foram assassinados. Você sabe quantos policiais foram assassinados aqui no Rio Grande do Sul, entre civis e militares, combatendo o crime, ou reconhecidos por marginais e fuzilados de forma fria? Isso ninguém divulga, isso ninguém fala. Aí mata um vagabundo desse, no outro dia a comunidade queima ônibus, vai protestar. Alguém, por acaso, essa turma do indulto, que todo mundo está achando legalzinho, alguém, por acaso, já foi na casa dos familiares das vítimas? Crianças sem o pai na mesa? A mãe sustentando a casa, sabe-se lá como? Falando nisso, com e aí jantar de Natal modesto. E o presidiário é que tem acesso ao Bolsa Presidiário. A família do presidiário recebe o Bolsa Presidiário, mas a família da vítima não recebe. Tá tudo ao contrário. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Aí você vê, para participar de simpósios, de encontros, coisa e tal, vem aqueles humanistas, bobocas. Eu tô com uma queixa muito grande em relação aos novos jornalistas, viu? Porque o que eu tenho visto de garotada escrever e dizer de bobagem por aí, Magda. Magda deve estar, quem sabe, nos assistindo. A Magda está na Esborne, né? Ou está nos assistindo, quem sabe, tá com saudade. Magda, se você ainda estiver sóbria, espero que você goste do programa. Mas melhor eu beber morar. Mas sabe, aí você vai discurso de jornalismo, você vai ver, sabe aquela garotada, discurso de jornalismo, sabe, Marne, completamente ideologizada. Aquela formação de esquerda boboca. Aí o garoto sai da faculdade achando que o mundo sabe nada. Tá. E aí você Agora, tem uma notícia interessante, né, nessa área de segurança também. Uma estudante foi presa no dia 20 de novembro. Ela estava na frente de uma faculdade no centro de Taquara. E a polícia, a Brigada Militar, recebeu uma denúncia anônima de que ela estava vendendo drogas na frente da faculdade. Então, a polícia foi até o carro dela, fez, né, a abordagem e realmente encontrou uma pochete que continha maconha e crack. E ela foi encaminhada ao Madre Pelletier. A polícia investigando, porque uma amiga dela recebeu um áudio do ex-namorado, do ex-marido dela, enfim, e a polícia investigou. Sabe o que aconteceu? O ex-marido, brabo com a namorada, resolveu armar essa para ela, colocar a droga no carro dela para incriminar. Foi quem fez também a denúncia. Mas o pior é a justificativa, para que depois ele pudesse tirá-la da cadeia e ela, então, ficasse doce com ele, achando que ele era o salvador da pátria. O resto da vida. Tu acredita nisso? Olha que maravilha. Não, essa foi demais. Bom, esse cidadão foi preso nessa quarta-feira. Foi detido tem que ser preso, porque ele é um nada a ver. Lá no Réveillon da Privilégio vai ter 3 mulheres para cada homem. Então vai lá e pega uma genérica. Se é morena, pega uma mais ou menos igual. Se é loira, tem 300 tipos de loira. O cara é burro fazer isso aí. Tu vai ficar na cadeia. O cara tem que ser mais pragmático. Ele tinha que mais ouvir Chicão Tofani como se conduzir em relação às pessoas na vida.
Nada vale esse tipo de atitude. Não, a pessoa tem direito de largar, outra pessoa não gosta mais, vai embora. Não tem essa. Parte pra outra. Ninguém é dono de ninguém. As pessoas têm que respeitar as decisões do próximo. Pessoas querem ser dono de mim, mas não vão levar. Olha o que faz o fanatismo. O cidadão escreveu para cá. Mas o nome ele não colocou. Ele não assinou nada, mas é o cidadão 7716, pronto, é o final dele. Dizendo que a Maria do Rosário nunca defendeu o bandido. E aí xinga a gente, me xinga também. Queria desejar ao senhor em dobro tudo que o senhor me desejou, tá? Muito obrigado pela sua participação. O Luiz Carlos Fraga, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: boa noite, bancada. Dona Carla, pergunte ao senhor Vitorino se é verdade o que circula na internet, que cada preso que recebeu o indulto recebeu também um cheque no valor de R$1.000 e poucos para passar o Natal. Obrigada. É falsa, é fake news. Não é verdade. E tem que esclarecer algumas coisas. Essa coisa do Bolsa Presidiário não é todo presidiário. Vamos deixar bem claro, vou explicar. Quem está trabalhando e contribuindo com o INSS, recolhendo para o INSS, e comete um crime e é condenado e vai para a cadeia, ele tem esse direito. Quem recebe é a sua família. No caso, esposa, ou mãe, ou irmã, enfim, o herdeiro direto, né? A quem ele direcionar. Normalmente é a esposa ou a mãe, se for jovem. Deixar bem claro, somente nesse caso, não é todo o presidiário, é aquele presidiário que tem um trabalho... O problema é que tem muito que tem trabalho de fachada, né? Sim, mas aí é o direito que ele tem, mude-se a lei. Exatamente. Enfim, a lei diz que se tiver carteira profissional assinada e recolhendo regularmente ao INSS, tem direito ao Bolsa Presidiário. Quem sabe a vítima, que se tem carteira assinada e recolhe o INSS, essa ganha o auxílio. Eu acho que a vítima não precisa ter nada, só em ser vítima. Já era o suficiente. Temos o direito de discordar das posições da deputada Maria do Rosário. Entretanto, levamos para este lado de olho por olho e dente por dente. E não é nada democrático. E mesmo que eu não aguente o Michel Temer e seus aliados, que acabam conosco a cada dia, jamais torceria para ele sofrer um assalto. Bom, mas isso é uma questão de ser um pouco mais humano e o Brasil se distanciou disso, diz o Rafael Lourenço. Que ele tem razão. Esse rapaz que xingou a gente, especialmente a mim ali, disse que a Maria do Rosário nunca defendeu o bandido. Que planeta que ele vive, hein? Eu acho que eu estou olhando aqui. Que planeta que o rapaz vive. Estou vendo aqui. E o William Câmara, de Arroio dos Ratos, ele diz: a senhora Maria do Rosário postou na sua rede social que iam ter mais de 33 mil presos saindo beneficiados pelo indulto de Natal. E que teríamos que os acolhê-los na nossa casa, pois estariam sem dinheiro para a sua ceia. Tá aí o motivo do roubo. Eles roubaram para a sua ceia de Natal. Um baita motivo, né? Mandou um abração pro Vitorino. Mas a gente tem que tomar cuidado só com os spam, para ver se realmente ela botou isso, né? Porque tem muita gente que também, olha, mais de metade das coisas que colocam na boca da Maria do Rosário, ela nunca disse. A Gabriela, da EPTC, manda uma resposta sobre o que nós falávamos ontem no programa sobre a EPTC. Em primeiro lugar, um abraço a todos do programa. Gostaríamos de esclarecer que a fiscalização da EPTC se restringe ao município de Porto Alegre e não a Cachoeirinha ou Gravataí, como afirmou ontem um telespectador. Sobre o agente ficar escondido para multar, esclarecemos que esta não é a orientação da atual gestão da EPTC. Os agentes foram treinados para ficar o mais visível possível. Os controladores também são usados para questões de segurança, como o cercamento eletrônico, por exemplo, identificação de veículo roubado e uma série de blitz conjuntas. Nosso trabalho é absolutamente transparente, sempre com foco na segurança de motoristas e pedestres. Um abraço a todos, assessoria de comunicação da EPTC. Eu falei hoje com o Dr. Fábio Juliano, que é o diretor de operações da EPTC, sobre aquela bronca que deu o negócio do radar. Um agente da EPTC com radar, Marne, debaixo do viaduto da Assis Brasil, da Freeway. As pessoas vêm da Freeway a 110, 120 por hora, saem e entram na rodovia, tem um sujeito com a pistolinha ali a 60. Bom, aquilo ali deve fazer trocentas multas por hora. Só que o doutor Fábio Juliano diz o seguinte: Gustavo, aquele trecho da Assis Brasil que vai do viaduto até a FIA, aquilo ali é perímetro urbano. O limite é 60 km. Os caras vêm colados da Freeway, entram ali, não reduzem a velocidade, só vão reduzir a velocidade no sinal lá embaixo na Fiesp.
na Fiergs. E aí ele mandou para mim algumas fotos de acidentes que aconteceram ali exatamente por isso. Os caras vêm colados na freeway, saem e mantém velocidade de 80, 90, 100 por hora e só vão reduzir quando chega naquele conjunto de sinais em frente à Fiergs. Aí, a partir dali, como tem radar, aí eles têm que andar a 60. E ele falou que naquele trecho são vários acidentes e me mandou fotos de acidentes. E, de fato, ali a rapaziada dá um tranco. Olha bem, não quero fazer juízo de valor. Eu acho que continuo achando que é inoportuno e pode-se achar uma outra forma de provocar a redução da velocidade sem ter um cara com a pistolinha fazendo dinheiro. Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que os argumentos da EPTC têm fundamento. São vários acidentes, ele mandou as fotos dos carros ali nos lugares arrebentados, táxi, uma porção de acidentes. E, de fato, essa é uma verdade. O pessoal sai da freeway e não reduz. Continua enfiando o pé na jaca até a Fiergs. Lá é que eles aliviam e começam a andar a 60. Vitorino tem toda a razão, viu? O que é sobre o pé na jaca? Nesse argumento. Sempre tem razão. Agora eu vou dar um novo golpe dos aplicativos em Porto Alegre. Você tem um Uber e liga para o Uber. Aí o Uber, tudo bem, oficializa que vai lhe buscar em casa. Só que você fica controlando o Uber. Aí ele usa uma coisa que a prefeitura devia proibir. Ele usa 2 aplicativos motorista. Ele devia usar apenas um. E Uber junto, e às vezes o Pop também. Então ele recebe um do 99, que vai para Canoas. Aí o motorista do controle está indo para Canoas. Pô, o motorista vem me pegar, vai para Canoas. Aí o que ele faz? Ele não cancela a tua corrida e obriga você a cancelar porque você precisa de um outro carro. E você, ao cancelar ali, toma 5 pilas de multa. Mas aí, podem usar os dois juntos, os dois aplicativos? Mas aí, quando acontece isso, tem lá no aplicativo, há um comandinho que tu vai lá e aí diz, tem lá as questões que tu clica e diz lá, o motorista cancelou, sem motivo, e aí eles te dão um crédito. Mas é uma forma de motorista te dar um cambão. Mas uma outra coisa que acontece também eles usam os 2 celulares ou até no mesmo celular eles conseguem usar os vários aplicativos. Aí eles aceitam a tua corrida, mas eles já estão em uma outra corrida pelo outro aplicativo. Exato. Então tu tá esperando eles estão terminando a outra corrida. E tu fica nem sabe que ele tu nem sabe. Isso aí não tá demorando. Então, tu não acha que deveria usar apenas um aplicativo? O motorista tem que optar ou para o Cabify, ou para o Uber, ou pelo 99. Deveria, mas não tem como. E o nosso prefeito? Onde anda? Onde anda? Nosso prefeito apaixonado? Namorando. Né? Namorando. O prefeito está namorando e o governador vai pagar os salários de até R$2.000 a servidores do Executivo nesta quinta-feira. Graças à adesão dos contribuintes ao pagamento antecipado do IPVA, o governo do estado quitará no início da noite dessa quinta-feira os salários de quem ganha até R$2.000 líquidos e pagará também indenização pelo atraso no pagamento dos salários desde 2015 e do 13º salário de 2016. A expectativa inicial, diante da falta de dinheiro, era de deixar a indenização para o início de janeiro, mas não, eles conseguiram o caixa e vão pagar agora. Com o pagamento da faixa de até R$2.000, 47% dos servidores do Executivo terão o seu salário quitado hoje. Ainda vão ser depositados os 73 milhões referentes à indenização pelos dias de atraso no pagamento dos salários e o parcelamento do 13º salário de 2016. A correção segue o índice da poupança. Já é o 4º mês que o governo opta por pagar os salários menores e depois ele vai pagando os outros salários e eles têm a previsão que até 23 de janeiro, eles consigam quitar toda a folha do Estado. Então é uma boa notícia para quem recebe até R$2.000, mas não é uma boa notícia para quem recebe mais do que R$2.000. Por outro lado, a Prefeitura de Porto Alegre hoje pagou o salário de dezembro, mas deixou bem claro que foi excepcional. IPTU? Por conta da arrecadação do IPTU, ela deve ter ainda algum oxigênio em janeiro, mas em fevereiro volta a bronca. Não tem jeito, não existe solução mágica, tanto para o município quanto para o Estado. Mas, ô Chicão, semana que vem sobe a gasolina de novo e o aumento não vem de Brasília. Sabe de onde vem? Aqui.
ICMS, tarifaço no Sartori. Novo Deus. ICMS para gasolina, para o combustível. Dona Carla, quando eu puder, eu gostaria de Eu gostaria que você falasse agora. Não, mas você pode falar a hora que quiser. por favor, O Vitorino está ficando democrático cheio de espaço hoje. Ele não quer conversar muito. É só ele que fala, mas não tem Não, mas ele não quer conversar muito. Eu nem tinha reclamado ainda hoje. Nos últimos 50 anos da minha vida, eu tenho estudado as guerras, desde as guerras púnicas, e fui passando pela história, todas essas guerras, e Aníbal, Cartago, Roma, etc., as guerras púnicas, até parar na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Que foi o maior massacre da história da humanidade, foi a Segunda Guerra Mundial. E eu vejo as pessoas falarem em guerra sem absolutamente conhecer nada a respeito de uma guerra, o que significa uma guerra, a destruição para um país, a destruição para um povo. E eu tenho uma das coleções mais completas das edições Rennes, que foi uma coleção da Segunda Guerra Mundial, dos 108 livros. Eu tenho 100 livros, que eu vou mostrar um dos livros que eu trouxe, me ative a trazer hoje, que se chama, eu gostaria de mostrar para vocês, O Levante de Varsóvia. Esse livro é ilustrado com fotografias da época destes acontecimentos que mudaram a história da Polônia, dos judeus que ficavam no gueto de Varsóvia. Eu digo a vocês que esses judeus, em torno de quase 400 mil, ficavam confinados em alguns quarteirões num bairro da bela cidade, antes da guerra, de Varsóvia, hoje a bela cidade de Varsóvia. E eles, confinados, passando fome, morrendo, humilhados pelos soldados nazistas, principalmente pela SS, a Schutzstaffel, eles programam uma rebelião. Essa rebelião acontece em agosto de 1944, um mês após a Operação Valkyria, de 20 de julho de 1944, onde o coronel Ribbentrop, Klaus, programa e joga uma bomba debaixo da mesa do Führer, quase matando o Führer, matando algumas pessoas que estavam ali. A partir desse momento se deflagra em agosto, durou 60 dias, agosto e setembro, o levante de Varsóvia. E o fato mais interessante de tudo isso é que os soldados russos estavam próximos e poderiam ter ajudado os judeus, aqueles que estavam confinados no gueto de Varsóvia. Então a pergunta que fica, e os judeus que estão me assistindo agora, tem muitos amigos, sabem exatamente o que eu quero dizer. Por que os soldados russos não auxiliaram os judeus? Porque se os judeus que estavam no gueto de Varsóvia tivessem sido ajudados, a história seria diferente. Os judeus perdem, não tinham como armamento para combater, não tinham tanques, tinha uma divisão Panzer à disposição do chefe, do coronel-chefe daquela época. Porque eles estavam de olho no butim, ou seja, a tomada total de Varsóvia e da Polônia, que no final da Segunda Guerra Mundial seria incorporada à União Soviética com o governo títere comandado por Moscou, por Stalin. Então, esse é apenas um acontecimento dentro da história judaica, da diáspora, do povo, né, que foi disperso pelo mundo inteiro dos judeus. Eu considero esse um dos episódios mais trágicos da história da Segunda Guerra Mundial. Só quem estuda isso com fundamentação, com vontade, olhando fotos, né? Esse é um dos livros que eu tenho sobre o Levante de Varsóvia, com fotos da época. E a primeira foto que eu tenho aqui, eu não sei se vai aparecer bem, esse aqui, se a câmera puder mostrar, o massacre de Katyn. Os russos mataram 22 mil soldados, oficiais e poloneses na Segunda Guerra, imputando depois os alemães essa morte, que isso aí foi desmentido. Então, eu só quero dizer para vocês, nós que nos queixamos tanto da vida, de tudo mais, vocês não sabem o que é uma guerra. E aí, hoje eu vi um cidadão me dizer, o Brasil precisa de uma guerra. As pessoas dizem isso aí, não sabem. Da boca para fora. Mas tem que estudar, meu amigo. Tem que ler, os livrinhos estão aí. Os livrinhos estão aí. É que as pessoas acham que as coisas só vão mudar com sangue. Porque sem sangue vai continuar tudo do mesmo jeito. Bom, eu já escutei isso também, Marli Marcelo. Hoje, a Polônia é uma nação emergente, é um país com mais de 300 mil quilômetros quadrados, tem mais ou menos a superfície da Itália,
da maravilhosa Itália, se recupera economicamente. E o mais duro de tudo isso é que os próprios poloneses indicavam aos nazistas quem eram os judeus. Ali mora um judeu. Então ia lá a Gestapo, que em alemão significa Geheimstaatpolizei, iam lá e prendiam aquelas pessoas simplesmente porque o seu vizinho, que era cidadão polonês, na Polônia invadida, dedurava, usando um termo bem comum. Eu digo a vocês que isso aqui me mata. Frau Krieger, viu? Pegou uma Marcelo. Chegou a ficar emocionado. Alemão, eu fico emocionado com isso. Por gentileza, manda mil beijos para a dona Ingrid, que vive em Passo Fundo, uma linda descendente de alemães, natural de Blumenau, que na juventude foi Miss Lages. Hoje é uma linda bisavó, para quem neste horário é proibido telefonar, porque ela ama vocês demais. Não perde um só programa. E tu és a favorita. Ela também foi casada com médico e também teve 3 filhas. Muito obrigada, fico grata. Bom ano novo, Juliana. Então, um beijo todo especial para dona Ingrid. A gente fica muito feliz com que a senhora é a nossa telespectadora e que é viciada no nosso programa e que ninguém pode telefonar nesse horário. Tem que assistir todo o Atualidades Pampa para depois se comunicar com a dona Ingrid. Eu sei que esse assunto que eu falei aqui foi muito pesado, mas a gente tem que falar isso. As pessoas têm que conhecer a história e esta... Outro assunto... Sinto como obrigação. Eu queria falar... Carla, aproveitando só que tu mandou um beijo, só queria falar de uma mensagem aqui de um telespectador que ele não mandou o nome da mãe, mas o Leandro Costa e Silva, de Porto Alegre, pediu um beijo para a mãe dele e pediu para mandar parabéns para a mãe dele, que está de aniversário hoje, não perde um programa, e ela até disse que adora o programa dos briguentos. Olha a nossa fama, né? É muito triste. E ela lamenta muito não ter nos finais de semana. Mas... Graças à senhora que tem essa fama. A senhora briga todo dia com o Chicão. Sempre com o Chicão. Eu não. Verdade. A culpa é do Chicão e do Vitorino. Eu tenho minhas rusgas com o senhor Vitorino, mas acaba... Mas isso é todo dia também. Né? Isso já é normal. Não, eu queria falar aqui do que o Maduro disse. Vocês não vão acreditar. Ele disse que foi sabotagem de Portugal, porque por falta de pernil no Natal, ele prometeu dar um pernil para todo mundo, não conseguiu dar, e disse que Portugal não enviou o pernil. Sabotou. Foi sabotagem. Está aqui, sabotagem de Portugal. Ele falou na rede de televisão Venezuela TV, ele falou a respeito. Mas esse Maduro é um imbecil. E as pessoas protestaram muito. Mas é evidente, porque queriam não comer receberam o tal do pernil de Natal. É mais que um pavo. Pavo em espanhol é peru. Então, esse camarada, como é que pode um cidadão, um homem como esse, destruir o seu próprio país? Aliás, eu tenho uma frase a respeito disso. Política é a arte de conciliar os interesses próprios, fingindo conciliar os dos outros, né? Porque esse tipo de político só pensa nisso, uma maior parte é dos políticos brasileiros. Frau Carla, a senhora está muito bonita. Muito obrigada. E essa jovem, a sua destra aí também. Também. A sua destra é boa, Ela não briga comigo. Ela não briga, daí tu pode, Te respeito muito. Olha, e falando em mulheres, pegar não, né, Chicão? Menos, Chicão. Mulher não se pega, se conquista. Um abraço a todos. Beijo pro Vitorino. Mas o cara vai querer conquistar numa balada com 4.000 pessoas, uma música eletrônica 1000, ele vai chegar lá, eu quero conhecer você, onde é que você mora, eu queria conhecer a sua família. Tudo aí o cara já pegou a mulher quando ele tá falando. Aí é que ali tá o é um lance muito na rapidez, tem que estar 0 a 100 em 4 segundos. Tá, mas esse é o propósito, não sair pegando. Mas quem vai lá é pra pegar. Ficando com todo mundo. Não, vai pegar uma só. Uma só, então, aí é que tá o diferencial do cidadão, Quem sabe para 2018 o Chicão quer namorar e tudo mais. Muita pegada. Vamos ver. Mas, dona Carla Krieger, eu vou dar uma sugestão para um filme muito legal para você assistir, está no Now, Feito na América, com Tom Cruise. Conta uma parte da história, tem uma parte histórica e tem uma parte hilariante, e tem uma parte que tem a ver Porto Alegre com isso. O que Porto Alegre tem a ver? Que eu vou falar depois. É o seguinte, conta a história de Barry Seal, que é um piloto genial da TWA, que é uma empresa americana, e foi requisitado pela CIA para fazer voos curtos, supervisionar através de fotografia os países da América Central, que era a época da Guerra Fria, o Reagan era o presidente, teve o episódio Irã Contas, tudo é contado ali. Só que Barry Seal, de tão bom, é contratado pelo cartel de Medellín. Pablo Escobar, Carlos Leder e Jorge Uchoa. E no fim, Barry Seal
morre, é assassinado no filme. É a vida real, aconteceu. E, para fazer esse filme, Tom Cruise está sendo processado até hoje, porque 2 pilotos caíram os aviões e morreram na Colômbia durante a filmagem. O filme é interessante. Só que no filme tem uma menção a um traficante, interessante saber dele, que chamava-se Abadia. Abadia foi preso aqui em Guaíba. As paredes da casa de Abadia, a Polícia Federal que prendeu sabe melhor do que eu, tinha milhões e milhões de dólares. Abadia negociou a prisão dele com a liberação da família. E Abadia fez uma cirurgia plástica que mudou todo o rosto e pagou $50 mil para o cirurgião plástico. E esse cirurgião plástico é meu amigo. Não vou dar o nome dele aqui. E eu, ao entrar na clínica dele para procurar ele, vi um cara chegar com uma cara estranha muitos anos atrás, quando prenderam Abadia, e fui ver depois que era Abadia. E Abadia é citado no filme como um dos grandes capos do cartel de Medellín. Vale a pena curtir. Feito na América, com Tom Cruise. Senhor Chicão Tofani, o senhor aconselharia o senhor Vitorino a fazer uma plástica? Não, o Vitorino é um cara que tem o estilo dele, cada um tem o seu estilo. O Vitorino, ele joga pela olha assim, a cara. Ele joga pela redistribuição de mulheres no planeta. Como tem muitas mulheres no planeta, tem 3 mulheres para cada homem, de repente tem o gay que não gosta, tem o cara que é velho, está fora do mercado, casado, e aí o Vitorino entra. Tem 3 para cada um. O Vitorino ganha. Alguém O Vitorino tem uma coisa que eu tenho que vale muito com a mulher. E o seu Dudu Alvarez diz: solteiro, sem filho, sem penduricalho, filhos de outros relacionamentos, ex-mulher, e também com casa própria. Isso é raríssimo, a mulher. E com carro importado. Esse é o caso dele, eu estou de Uber. Então, quer dizer, tudo que é mulher quer isso aí na vida, quer passear na Pá de Chagas com o namorado de mão dada. Com o Vitorino e comigo ela pode. Agora, com os outros, tem muita gente que não pode, porque está com a mulher na praia e que anda em cima da gatinha aqui. E qualquer dia eu fico chateado e eu vou entregar esses caras. As mulheres ficam chateadas contigo porque tu sempre diz todas as mulheres são assim. E não são. Não, 90%. Mulher dinâmica. 90% de 5%. 90% eu tomei um susto. Então eu e o Vitorino podemos... Sem penduricalho. Mas eu e o Vitorino podemos caminhar em qualquer lugar, podemos ir num shopping de mão dada, com aquela cara de otário, vamos ver o filme, amor, vamos ali no supermercado. A gente pode fazer isso porque a gente não tem nada que compromete atrás. Eu sou semiprovecto. Não, tu tá entrando na Série B, eu acho, né? Semiprovecto. Então eu não posso andar de mão dadas com a namorada? Não, tu pode porque tu é separado da mulher, só que tu leva neto, filho, rolo, tu leva um pacote de problema, entende? Eu e o Vitorino só levamos o corpo. A pasta de dente, o corpo meio usado. Ombro livre. E aí fica muito mais fácil de pegar esse corpinho e também vazar, né? E a mulher gosta. Bom, e com esse cara eu posso constituir uma família. Comigo ela pode, com o Vitorino ela pode. Pode. Contigo já seria uma repescagem. Eu não concordo. Uma, 2, 300 famílias. Posso falar? Eu não concordo. Eu não concordo. Não concordo porque um homem na idade de vocês, se não tem uma família, ele não passa credibilidade alguma. Mas ele está ultrapassado. Não teve família, não teve um amor na vida, não tem filho. Ninguém dá credibilidade. Um homem com a idade de vocês, solteirão, sem filho, é solteirão, vai viver solteirão, vai morrer solteirão. Mas eu fui catapultado por mulheres que eu amei. Entende? Agora estou procurando uma nova cara metade. A vida é assim. Olha aqui, adorei, Marne. Não vá pra cima. Daqui a pouco tu tá com 35, 40 sozinha. Tu acha que o namorado vai durar toda a vida? Dura 1 ano, 2 anos. Tem uma pesquisa inglesa que aquela paixão, no máximo 2 anos. Daqui a pouco, rifou e pinta outro cara. Nada dura pra sempre. Mas tu acha que um relacionamento de 30 anos tem paixão? Mas eu tive uma relação de 6... Pra tu manter um relacionamento, precisa de muito mais coisa. Mas eu tive uma relação de 6 anos com a Diana Sortica, 5 anos com a Sônia Novakoski, 4 com a Letícia Alfred, 2 com a Maite Lima, 2 com a Kátia Lirich. E agora vai pra 1 e depois um dia. E tô aí na batalha. Olha aqui, Marne Barcelos, o Caio... Nem tu, né? Tu tá com o namorado, daqui a pouco tá no 0-0. Tá dizendo, Chicão, onde é que vai ser a dica hoje? Vai ser
era privilégio. Tu me põe pra dentro, eu e as minhas amigas, a vida acontece isso. Não acontece. Eu vou até bater na madeira. Alguma vez te pedi isso? Não, tu não pediu, porque tu é uma mulher mais um dia. Então vai acontecer. Mas se pedir, com o maior prazer vou fazer, porque eu sou colega lá na de rua, bancada. Só ele fala. Se eu pedir, eu não ia fazer. Mas adorei, Marni. Sou professor de História, Caio Schwerer. Gostou da tua explanação. Mas tem que falar, as pessoas têm que saber dos fatos históricos, ninguém pode negar a própria história. Como quando o Chicão falou aqui, por que tirar o nome da Avenida Castelo Branco? Eu não entendi até hoje. Aquele vereador, Pedro Ruas, deputado, eu não entendi isso até hoje. Aquele cara tinha que tirar o nome de Getúlio, então. Mas é. É história. Tem mensagem do Marne aqui. O ginásio Garraça Azul Mestre de Bagé. Vai lá, mexer. O mais inacreditável, Marne, é que tudo isso que você contou, tem gente que nega a existência do Holocausto até hoje. Tá aqui, ó. Estão as fotos aqui. É um negócio inacreditável. O que aconteceu nos Estados Unidos? Aconteceu um episódio que até o Trump demorou muito tempo para se manifestar de bandeiras hasteadas, bandeiras nazistas, dentro dos Estados Unidos. Aconteceu nesse ano de 2017. É desconhecimento da história, né? É verdade. Vitorino, me põe pra dentro de uma festa lá em Torres. Eu não tenho salto alto, eu não vou precisar pedir pros amigos. Não consigo. Eu peço pros amigos. Mas tudo bem, né? Final do ano, né? Já tá chegando o final de 2017, daí deixa eles falarem bastante. Salve! Por favor, pergunte ao Marne se a história confere que todas as guerras foram feitas por interesses de banqueiros, inclusive os primitivos. Abração em todos, Benfica. Tem a ver com isso, porque até a Guerra de Troia foi pelo comércio no Mediterrâneo. E as púnicas que você falou, que é a guerra entre Roma e Cartago, de Aníbal, guerras púnicas. Públio Cornélio Cipião, o africano, que era o general romano cruel. Difícil literatura. Que ele terminou com Cartago e largou sal na grama de Cartago e disse assim, delenda Cartago. Um amigo meu teve na Tunísia, onde é que fica Cartago, disse que não nasceu grama até hoje lá. E foi uma guerra de mercado, porque Cartago estava pegando muito a influência romana no comércio mediterrâneo. Então as guerras são de banqueiros, na realidade. E o Aníbal perde a guerra, né? Mas sobre os banqueiros se mandaram. Qual é a situação brasileira hoje? Nós somos dominados pelos banqueiros. Os banqueiros que mandam. Hoje, os banqueiros que mandam. E a situação mais importante, a Segunda Guerra Mundial acontece pela função geopolítica, ou seja, a conquista de novos territórios. Tá? E aí, então, o nazismo pega como bandeira, né, o ódio ao antissemitismo que existia na Europa. Não foi o nazismo que criou o antissemitismo. O antissemitismo sempre existiu dentro da Europa, em muitos países, na Áustria, na própria Polônia, tanto é que eles entregavam os judeus aos soldados nazistas. A história tem que ser lida e as pessoas têm que ler diversos autores, prestar muita atenção, ver exatamente tudo isso. E são centenas, para não dizer milhares e milhares de livros publicados todos os anos falando da Segunda Guerra Mundial. Eu já contei aqui para vocês que eu recebo lá do meu amigo Carlão, da Banca Fronteira, eu recebo, em média, 5 revistas editadas na Espanha todos os meses. Esse mês não veio, então não sei por que não veio. Então eu recebo essas revistas... As revistas todas vêm, todas elas sempre têm 10 ou 15 páginas da Segunda Guerra Mundial. Boa noite, Carla Krieger e bancada inigualável e show. O Marne Barcelos falou bem. Então, queria a opinião dele sobre os barcos e corpos aparecendo no Japão, vindo da Coreia do Norte. É muito simples a explicação. O Emerson Acontece que a costa ali da Coreia, né? Os cardumes já não existem mais, porque como a Coreia não tem comida, eles saem a pescar, né? Eles saem a pescar. Não, isso é falsificação. Não sou que nem o senhor. Pode dar um exemplo, o telespectador que anda com réplica aí. Mas qual é o problema? Se não paga imposto para a indústria nacional, o Vitorino anda sempre com o mesmo relógio. Não, o Vitorino não anda porque o relógio dá sorte. Com aquele relógio ele ganha uma gata toda semana. Agora ele que ficou boiando. Não, é o seguinte, o senhor Chicão Tofano está pior que o senhor Vitorino. Ele corta tudo que eu vou falar. Hoje ele está empolgado. Então eu quero explicar para vocês o que acontece, Esses barcos se afastaram tanto da costa que se perderam no mar e foram acabar no mar do Japão. As pessoas morreram. Alguns barcos tinham 4 ou 5 corpos. O estado em que está definhando esse cidadão, esse baixinho lá da Coreia do Norte. É impressionante o que ele está fazendo com aquele país, né? Então eles não têm comida.
Não existe comércio com o mundo, eles não podem importar, está proibido a importação. A própria China está segurando. Eu não sei como é que vai acabar isso. Eu tenho a impressão que no momento de desespero, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Pacífico, o Japão entra em guerra com os Estados Unidos a partir do momento que os Estados Unidos, estudadamente, bloqueia o petróleo para o Japão. Bloqueou o petróleo para o Japão, eles fizeram um cálculo, eles tinham apenas 30 dias para manter o país. Então, eles resolveram iniciar a Guerra do Pacífico. No início, inclusive, eles foram os vencedores, os japoneses, mas depois, com o poderio bélico americano, a Guerra do Pacífico se mostra a favor dos Estados Unidos, com a morte, só em Pearl Harbor, naquele dia, 3.000 pessoas morreram na ilha de Pearl Harbor. E o Thiago aqui manda uma pergunta que eu acredito que quem vai responder é o Chicão Tofani. Boa noite, Carla e amigos da banca. E o Adriano Imperador, será que ele vem para o Grêmio? Parece que o Renato Portaluppi quer que ele venha. Qual a opinião de vocês? Não. Parabéns pelo excelente programa. Estou sempre na audiência aqui em Novo Hamburgo. Abraço, Thiago. Dona Krieger, o Adriano Imperador é o fim do mundo em termos de jogador de futebol. Ele era um astro para estar nas últimas 2 Copas do Mundo. Ele é um cara que na Inter de Milão era um grande ídolo, largou tudo para virar um marginal no Rio de Janeiro, largou o futebol, tudo, se envolveu com pessoas que não têm nada a ver. O Flamengo ainda quer fazer um projeto de reconstrução num jogador de quase 35 anos que não está na forma física nenhuma. Só para ver, o Zico fez um jogo. O Zico, os amigos do Zico, todos os anos no Rio de Janeiro, o Adriano era convidado para ser titular do time. Em vez de ele chegar uma hora antes, fazer tudo, chegou quando a partida estava com 25 minutos. Mamado. Ele chegou todo errado. Imagina como jogador de futebol. Pro Grêmio é o fim da picada. O Adriano acabou com a própria carreira. Acabou com a própria carreira. Quis voltar para a Boemia, voltar para o Rio de Janeiro, voltar para a comunidade dele. Acabou com a vida dele. Toda razão. Eu me lembro de uma frase de Napoleão. Fui vencido por mim mesmo. Exatamente. Justamente. Eu quero mostrar para vocês, eu fui viajar nos meus 40 anos para Barra Grande, na Bahia, lembra que eu te falei? Península de Maraú, e eu passei pela frente da casa, da mansão de Duda Mendonça. Duda Mendonça é um dos donos de Barra Grande. É o marqueteiro do PT. É o marqueteiro do PT, exatamente. E olha quem alugou, tá aqui no sul.com.br, a casa do Duda Mendonça para passar o Réveillon. A gente consegue, olha lá, Neymar... Tá lá junto com seus amigos e um deles é o Medina. O Medina, que é o surfista, campeão do mundo. Não se desgrudam, exatamente. Quanto não vale o aluguel da casa de Duda Mendonça, que é pago pelo Neymar? Vocês não acreditam o que é a casa do Duda Mendonça? Assim, ó, é praticamente, olha, eu acho que é uns 2, 3 quilômetros de beira da praia, exatamente onde tem o mergulho, uma praia paradisíaca na Bahia, nessa península de Maraú. Como é que será que ele pagou essa mansão? Ali perto? Não, eu me hospedei numa outra praia e a gente alugou um quadriciclo. Que legal. Quadriciclo a gente fazia toda a península. Agora, para o telespectador começar a ter uma ideia, uma casa mais ou menos em Atlântia é alugada R$1.000 por dia. Exatamente, sabe? Eu sei. E em Jurerê chega a R$5.000 uma casa média, 10 uma casa top por dia. Uma casa dessa aí deve ser alugada por 15, 20 mil reais por dia. Eu vou te falar, Chicão. Eu acho que não. Da casa. Eu acho que não. Ponto, tem de tudo na casa. Esta casa eu não sei, mas o aluguel de casas para veranear, para passear, é muito mais barato lá no Nordeste. É muito mais barato. Mas não passando de Santa Catarina. Eu não digo ali que eu não conheço, né? Não, e a casa mas de Duda Mendonça. Passando Santa Catarina, tudo é muito mais barato. É impressionante. Pode ser. Chicão Tofani, o senhor vai me convidar a ser padrinho do seu casamento? Quando o senhor casar agora, que o senhor está me dizendo? Não. E o Vitorino, o senhor convida? Não vou convidar, não vai ter padrinho. Eu quero casar no mar, eu quero casar no Caribe. Iemanjá? Não, tem uma outra história. Eu não gosto desse tipo de festa, CPF. Sim, mas vai casar sozinho. Sabia que a última moda agora são as mulheres casando sozinhas. Eu até vou trazer essa matéria que é bem interessante, porque agora virou nicho de mercado. As empresas que organizam casamentos normais, elas estão organizando agora casamentos solitários, porque tem muita demanda. As mulheres casam sozinhas. Isso é um cúmulo do narcisismo. Quer casar sozinha. É que as mulheres, toda mulher tem o sonho de casar na igreja, de casar de branco, né? Elas acabam realizando esse sonho sozinhas. A senhora que conhece essa o que é crush? É crush. Eu não sei. Crush é um par. Não,
Não, crush é assim, aquele teu desejo, teu crush, não é isso? No caso assim, eu fulaninho, aquele que eu desejo, que eu me interesso. Eu me interesso pelo fulano, e aí daria crush. Ele é o meu crush. Pra mim, crush era uma bebida que tinha antigamente, tá? O crush. Qual é teu crush, Gustavo Vitorino? É o que pintar. Qual é teu O que rolar, ele tá pelo bife. O Nenê, eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá pelo bife. Tá mudo, eu não sei. Os rapazes estão falantes hoje, eu deixei, porque eu gosto de ouvir eles, quando eles têm assunto, coisa interessante, né? Mas até a Jéssica, que é tão certinha hoje, deu uma pedradinha dela também. O que ela disse? Agora eu convidar o telespectador. Mas, Mani, a idade de vocês, ela disse. A idade de vocês. Mas o crush não serve só para relacionamento, para interesse amoroso, também serve para coisas que a gente gosta. Eu dou crush na comida, Mas essa palavra pastel. Crush tá na moda também. porque vem dos aplicativos que nem o Tinder e o Rap. A linguagem vai adolescente. uma mulher e um cara e deu um match, deu crush. Deu uma liga, deu um jogo, deu um clique. Não tinha refrigerante com esse nome? Tinha crush. Tomei muito crush. Tu gostava muito. Eu não peguei essa época, Eu querido. também não peguei essa época. Rapaz, eu peguei grapete, mirinda. Eu quero menina, convidar também. os telespectadores, Grapete era bom demais. Quem bebe grapete, a prestigiar o Mas Estúdio grapete da ainda tem. Pampa a partir do Esses dia 6 botecos, de assim. janeiro, na Praia de Atlântida, que é a praia mais fashion do litoral, que o nosso querido vice-presidente tem uma casa lá, ou o Sérgio pintou, e o Vitorino vai estar lá sempre nos sábados, e eu vou dar um clique no sábado. Comentarista do programa todo sábado. Quem quer conhecer pessoalmente, Mostra que a nossa rede é tão fashion que ela fica em Atlântida, na frente do Bale Rai, onde o camarão, a baiana, aquele que é cravado nos abacaxi, é 400 pila por pessoa. É preço de Punta del Este, por isso que é fashion lá. Eu não pago, Quem come esse camarão? Que eu não pago as celebridades do autógrafo lá. Então, A sardinha passando, depois é na frente. Esse camarão ia sair meio mal. Ai, R$400 no camarão. A sardinha é quanto lá? Não existe lá sardinha. Aí tu compra É no pra uma mercado. praia bem ao sul, que tem sardinha e bacalhau. Lá não tem. E sanduba, tem sanduba. Olha, mas hoje, falando no litoral, um cachorro morreu ao ficar preso dentro do carro em Imbé. A Brigada Militar chegou a quebrar o vidro do veículo para salvar o animal, mas ele já estava sem vida. Nesse calor, como é que a pessoa deixa o cachorro... Bom, eu já fico impressionada com criança, né? Quantas Deixa crianças... criança, que é um absurdo. E deixar cachorro, qualquer animal, qualquer bichinho dentro do carro, não pode, Ai, gente. nesse Com esse calor, o carro Não fechado pode. por 10 minutos é um micro-ondas. Mata o bicho. Exatamente. Aconteceu hoje em Imbé. Dona Carla, o que a senhora faria com R$500? R$500? É, Eu tenho porque- que pagar minha conta. Agora estamos Pagava juntando o para pagar celular. o... Sem pra pagar salário o- desde junho, funcionários da Beneficência recebem É, R$500. eu vi isso. O pagamento foi confirmado pela nova gestão do hospital. A administração tenta manter funcionando a Casa de Saúde e o nosocomio. Quer dizer, é uma barbaridade. A pessoa Que come, situação, né? Ela não vai pagar conta, se recebe só R$500, ela vai se fazer alimentar, um ranchinho né? muito michuruca, Muito. né? Sim, Muito michuruca. Agora, Mas- que situação da Beneficência Eu nasci na portuguesa? Beneficência Portuguesa. Faz tempo. Eu também. Não faz muito tempo. Nasci na Independência, um lugar fashion, Independência. Até isso. Eu nasci no Moinhos de Vento. Mais fashion. Agora, mais eles deram aqui uma conta no também nasceu lá, Banrisul por isso a gente se dá tão bem. 7h20 da manhã do dia 18 Eu nasci de às janeiro de 6h30, 1956. eu não me lembro do ano, entendeu? Eu me lembro do dia. Eu sou meio ruim. Fala, de data. Mardi. Coitado do Mardi. Não, é que a humilhação, vocês acompanham, é uma humilhação agora. Fala aí. Eu estou falando da Beneficência Tá muito naquele Portuguesa. esqueminha, coitadinho. Não, Tá que porque nem eu as sou- minas, ai, não tem nada pra mim, ai, bababá. Os caras só querem me usar, aqueles papinhos, nada a ver. Mas elas usam o senhor também? O senhor se queixando aqui que o senhor é totalmente abusado. aberto ao uso. Eu dou o telefone ao uso. Mas que 999-7104. Não faz isso. o assunto Usa meu telefone. é A galera vai sério. gravar. A Beneficência Portuguesa, Vai ter que a trocar. direção está pedindo um auxílio das pessoas. Tem aqui a agência 0100 do Banrisul, conta 06 2055 18.7-4. Agência 0100 do Banrisul, conta 06 2055 18.7-4, né? Você vai encontrar em toda a imprensa, porque a imprensa toda está motivada para ajudar a Beneficência Portuguesa, porque não um hospital tão tradicional de Porto Alegre, né? Que eu, Vitorino, nascemos lá. É verdade, quer dizer, Vocês vão ajudar? Vou ajudar A nada. beneficência por Também, com esse nome da conta é difícil, né? Porque não põe uma conta assim, 6666, Beneficência Portuguesa. Mas Aí é o vai- banco que escolhe o número Ah, mas da conta. escolhe uma. O cara do banco escolhe errado.
Isso é uma conta de RG, Mas CPF. é só ligar e perguntar, as pessoas vão informar, todo mundo O tem Vitorino interesse em vai ajudar. fazer isso para mim. O Vitorino vai ele. depositar R$2 mil. Ele tem um escritório com vários funcionários só para isso aí. Só para isso. Aí, Aliás, ô, tem até Vitorino. uma pesquisa que eu vou procurar que fala sobre, brasileiros tem no sul.com.br, brasileiros pobres doam 2 vezes mais que a população com maior renda. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. É verdade. Não, eu tenho uma dúvida. O telespectador mandou a mesma dúvida aqui no WhatsApp do programa, o Geraldo de Cachoeirinha. Ele perguntou, o que está acontecendo com os nossos Correios? E eu te faço a mesma pergunta, porque ele está passando pela mesma coisa que eu. Eu fiz uma encomenda de São Paulo e não chegou. Isso foi no início de novembro. E ele também disse que fez umas compras e o Correio nem sabe onde andam as compras dele. Sabe, greve não está tendo. Não, a qualidade do serviço dos Correios caiu bastante, mas essa época do ano é normal, essa sobrecarga. Eles têm, não existe como você contratar um número significativo de profissionais, até porque grande parte desses profissionais tem que passar por treinamento. Então, você não vai fazer um treinamento para treinar profissionais para contratá-los por 30 dias, mês de dezembro. Então, é normal essa sobrecarga, os Correios sentem a sobrecarga Muita de demanda, trabalho, né? mas, a bem da verdade, os Correios também vêm sofrendo um processo de degeneração há algum tempo. Né, Mário? Nós somos num tempo que a gente falava serviço público, A melhor instituição do Brasil. melhor instituição, melhor serviço prestado. Confiança total. Prestado pelos Correios era assim do bem e do mal. E os Correios tomaram um baque muito grande quando veio a público aquela denúncia do Roberto Jefferson de que os Correios eram moeda de troca. E foi entregue na época ao PTB, da qual o Roberto Jefferson era o presidente, para que ele nomeasse quem ele quisesse e pegar dinheiro à vontade. E ele disse, nós tirávamos mensalmente 4 milhões para o partido, para não sei o quê, para a mãe do Badan, para o diabo carrega, enfim, ele confessou que tirava e aí abriu a boca e disse que era comum, foi quando estourou o famoso mensalão. E de lá para cá, os Correios entrou num processo de degeneração, porque infelizmente, em vez de reverterem como moeda de troca, os Correios passou a se tornar algo cobiçado pelos políticos. E o comando político dos Correios, tudo que tem comando político tende a degenerar. Perde qualidade, entra baixa produtividade, para não falar em corrupção e outras cositas mais. Resultado, uma instituição que era patrimônio nacional, e como o Marne falou, se falava em prestação de serviço, ele dizia, tudo é bom, mas não tem nada que nem os Correios e Telégrafos do Brasil. Que é verdade. Hoje, infelizmente, as queixas se multiplicam. Naquela época É uma é estatal o Correio, né? Ainda Continua estatal. Não, mas tem franquias aí, né? Não, as franquias, mas elas são. A franquia é no posto, né? Mas a entrega, a distribuição, isso ainda é totalmente. O banco postal. E o as Correio lojas também não de Correio. sofreu com a internet, com essa história? Sofreu bastante. O que mantém os Correios hoje é que ele tem a hegemonia das correspondências oficiais. O dia que tirarem a hegemonia... Que vai acabar. Aí sim, acabou. A hora que deixarem entrar aqui o UPS, a FedEx... Aí morreu. Porque o que mantém o Correio também é o Mercado Livre. Para Né? você ter uma ideia, Marne, a UBS e a FedEx, eles têm aviões... Algumas das maiores frotas de aviões filme, o Naufrágio, americanos são da UPS, que são as duas maiores americanas. UPS FedEx, e do Kevin Costner, Federal Express. Eu chorei quando e eles têm uma infraestrutura. E vou te dizer mais, a Amazon está vindo para o Brasil, que é a maior loja virtual do Brasil, é a Amazon. A Amazon vai começar as operações em todo o Brasil. E ela certamente vai trazer no seu bojo a infraestrutura ou da UPS ou da Federal Express no Brasil. Muita coisa vai ter que mudar. Vitorino, eu sou tão antigo, eu sou da época do Western. Passar um telegrama Western. Da época do Cruzeiro. Eu não cheguei a pegar. Não, mas não chegou a pegar. 50 BR. Porque a maior empresa Mas eu cansei de passar. Mas a maior empresa de telex americana, a Western Union, que era também de trens, era uma empresa de trens que eles descobriram que bota a trilha e bota também o fio do telex. Começou com diligência. E vieram para o Brasil, se instalaram no Brasil. Você sabe que quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava num estúdio de gravação
em Porto Alegre, do meu querido e saudoso amigo Serrão Vieira, Ivo Serrão Vieira, que era uma figura maravilhosa, um grande locutor, um catarinense que veio para Porto Alegre, casou aqui, filhas, eu nunca mais soube nada das filhas do Serrão. E o Serrão era muito brincalhão. E eu, menino, né, pudico, totalmente pudico. Completamente pudico. Totalmente pudico. Começou a iniciação ele recebe com 19 anos, né? um éster e cheira o papel. Veio de Manaus. Mas por que? Como é que você... Estou sentindo cheiro de mar, cheiro de rio aqui. Deixa eu ver, mas não sinto cheiro de nada. Abri, olhei Manaus. Pô, mas não é que é verdade. Ele sabia que ele me aplicou e eu acreditei. Mas saiu com uma mulher com quantos anos? Com 19, né? Com quem? Primeira vez. Mas são as minhas intimidades. Se eu sair com quantos anos? Não, eu era precoce, 14 anos, eu estava no game. No game. Ele quer se exibir, já notou isso? Ele quer se exibir. Um programa que eu não pergunta isso para o senhor Vitorino? Que é o seu advogado. Começou com 24. 37. Mas teve uma paralisia, 2 anos, ficou parado. O universitário foi baleado e o pai dele esfaqueado durante um assalto à residência no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira, quando os dois estavam na frente de casa pintando o portão e foram rendidos pelos criminosos. De acordo com a delegada Áurea Roppel, 2 assaltantes renderam as vítimas e obrigaram a ir para dentro do imóvel. O pai teria reagido e um dos ladrões atirou contra o professor de 36 anos, que foi levado em estado grave ao hospital de pronto-socorro, onde está internado na UTI. O outro ladrão atacou o pai, que foi atendido e liberado do hospital. A dupla fugiu sem levar nada. Analisando imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil conseguiu identificar um dos assaltantes, que está com o pedido de prisão preventiva encaminhado à Justiça. Vocês lembram que ontem a comunidade da Zona Sul, não do bairro Tristeza, mas ali por perto, estava reclamando que fechou um postinho da Brigada Militar, porque os brigadianos tiveram que ser realocados para as viaturas, os Corollas, enfim, que chegaram, não tem gente para dirigir o tal do Corolla. Então, olha a tristeza, realmente está acontecendo muito e a comunidade, ela estava unida, inclusive ela tinha ajudado a abrir essa unidade da Brigada Militar e eles estão com medo na Zona Sul porque disseram que os assaltos, eles se multiplicam nessa época de verão, que tem pouca gente na rua. Então, quem está na rua é assaltado. Tem um negócio curioso, tem um fenômeno lá no Rio de Janeiro que aconteceu há algum tempo atrás. O Marne lembra disso porque ele morava lá também. Tem uma favela no Rio de Janeiro, a favela de Rio das Pedras, que fica entre o Itanhangá, a ponta da Barra da Tijuca, né? Entre o Itanhangá e Jacarepaguá, é muito Cidade bonito de Deus. Itanhangá. Favela de Rio das Pedras. Aquela favela tem uma coisa bastante atípica. Aquela favela, as pessoas, os homens da favela se armaram. Então não entrava traficante lá. Eles a matavam. Própria comunidade. O traficante aparecia. Fez um cerco. O traficante aparecia na avenida, na rua que cortava a favela, aparecia morto de manhã. Aparecia alguém vendendo bagulho lá, alguém metido, aparecia morto lá. Depois eles descobriram, eram 5 ou 6 policiais militares do Rio de Janeiro que moravam na favela e lideraram uma espécie de esquadrão de extermínio. A vagabundagem não entrava. Até hoje a favela de Rio das Pedras não tem tráfico de drogas. E ontem, dia 28, 25 anos do assassinato da Daniela Pérez. É verdade. Daniela Pérez. Que tristeza. Eu tive o desprazer de receber uma ligação 10 horas da noite. Eu fui com o motorista da Rádio Tupi e vi o corpo dela no chão. Eu vi a cena, nunca mais vou esquecer na minha vida. Ela, inclusive, ela levou as estocadas, né, da tesoura, tesourada. O pavor dela foi tão grande quando ela levou a primeira estocada que ela se urinou, né, fez suas necessidades fisiológicas e tal. E eu vi aquela cena ali, porque o pessoal me conhecia, todo mundo me conhecia lá no Rio, né, naquela época. E eu gravei aquela imagem e hoje, quando eu vi a fotografia, fizeram homenagem para ela na Globo. A Glória Pérez, minha querida amiga, uma mulher maravilhosa, inteligentíssima. Que sofrimento. Né? Que sofrimento. Ela disse assim, Marne, eu criei essa filha, ela fez 8 anos de balé todos os dias, fazia balé. E o Guilherme de Pádua, que foi... Vai virar pastor agora. Não, virou pastor e tal, né? Aí levaram ele para aquela delegacia ali da Barra da Tijuca. Aí, sabe, um dia eu fui lá, sabe o que ele estava vestindo? Uma calcinha vermelha. Ai, não acredito. Eu vi. Ele virou tia. Ah, claro. Mas agora, ele faz tempo que saiu da cadeia já e virou pastor.
Aí já recebeu o seu perdão. Mas, por favor. Lá no Paraná, olha no Paraná o que aconteceu. Tá boa a nossa lei. Cavalo é flagrado com tornozeleira eletrônica. Cavalo com tornozeleira. Exatamente. O cavalo foi encontrado na região do Jardim Ibirapuera, em Ponta Grossa, no interior do Paraná, usando uma tornozeleira eletrônica. Falando em tornozeleira, hoje eu fiquei abismado. Um motorista do POP me disse que tem vários motoristas do Uber que andam de tornozeleira e tu entra ali dentro, o cara tá de tornozeleira. Te apavora. O cara de tornozeleira pode trabalhar? Pode, né? Depende do tipo de autorização que foi dado pelo juiz, né? Porque às vezes ele tem um raio, às vezes tem que ficar em casa. Mas de repente pode trabalhar para ter um recomeço pro cara. Depende do tipo de condição que o juiz colocou para dar liberdade para ele. Mas deixa eu deixar um assunto mais leve, um assunto que vai interessar bastante a você, ao Mário Barcelos. Pois não, senhor. São senhores de certa idade. Não é que quer me desqualificar, não vai levar aqui. Foi publicado pela revista Science um estudo da Universidade de Harvard que dispensa maiores apresentações. A divisão de medicina da Universidade de Harvard, maior universidade americana, através do Instituto de Urologia, divulgou o seguinte, que a prática da masturbação é o maior preventivo ao câncer de próstata. É verdade. Eu já tinha lido isso. E que a frequência é de 21 a 25 vezes por mês. Para que você... Praticamente todo dia. Então, assim, e o sexo não pode entrar no meio dessa contagem. Cara, não, você economiza. Para economizar a mão, você arruma namorado. O problema o pato nunca vai ter problema, então, de próstata. O pato ele vive dentro do banheiro, dentro do revista. O Omar Ferri quer falar com ele. O pato vai falar. O pato vai ter que dar uma... O Omar Ferri quer falar com ele. Desembolsar Mas olha, gente, é sério. Isso é uma conclusão que a comunidade médica já aceitou, porque o estudo é muito profundo. Bom, a Universidade de Harvard não ia divulgar um estudo como esse se não tivesse embasamento, até porque o nome da universidade está em jogo, né? Quantos anos de pesquisa? Quantos anos de pesquisa? Gostou dessa? É porque eles entendem que a atividade sexual ela provoca um reforço muscular na cavidade da próstata, que é uma glândula. Uma glândula. Então, eles entendem que isso criaria uma série de fatores que seriam... Para vocês terem uma ideia, a incidência do câncer de próstata em pessoas que participaram dessa pesquisa foi menos de 20% do que os demais. Ou seja, reduz em quase 80% a probabilidade de câncer de próstata à atividade sexual constante. Portanto, o Chicão nunca vai ter câncer de próstata. E eu e o Mário começamos amanhã comprando a revista Playboy na banca de jornal. Não tem mais. Ainda tem? Não tem mais? Não tem mais, tem acabou. E Carlos Zéfiro, será que ainda mas tem? então a Playboy é serviço de utilidade pública, masculina, de saúde. Virou produto terapêutico. Produto terapêutico. Controlado pela Anvisa. E as mulheres não podem ficar com ciúmes, né? Porque tem mulheres que ficam com ciúmes, isso acontece. Pelo contrário, tem que pensar na saúde. Então? Olha, terapêutico. Vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje foi uma das figuras mais importantes do século retrasado, né? Irineu Evangelista de Souza. Quem é que não lembra dessa grande figura, o Barão de Mauá, né? O homem que criou, que projetou e que construiu a primeira estrada de ferro do Brasil, ligando o Rio de Janeiro até Petrópolis, na Serra Fluminense. Cria bancos. Ele teve tanta sorte, ele nasce em Arroio Grande, aqui no nosso Rio Grande do Sul, e ainda menino vai viver no Rio de Janeiro, levado para o Rio de Janeiro de navio através do porto de Rio Grande. E lá ele vai trabalhar com um inglês. E trabalha com o inglês e o inglês o adota como filho e ele aprende a língua inglesa e a partir daquele momento começa a ler, começa a estudar, autodidata, etc. Vai à Inglaterra, volta e tal. Funda o primeiro banco, Casa Bancária, faz uma filial em Londres, compra o Banco do Uruguai. Para que vocês tenham uma ideia, todo o dinheiro uruguaio, da República Oriental do Uruguai, passava pela mão dele. Ele foi uma figura genial. Só que ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, ele briga com o imperador, cria uma série de problemas e fracassa em alguns investimentos e vai à falência. Volta a viver no Rio Grande do Sul, em Arroio Grande, e depois começa a reviver e reativar os seus negócios. Não morreu rico como ele foi, mas também não morreu na pobreza. Esse é um homem que todo mundo deve se espelhar. O Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Chegou
a mandar no Uruguai. O banco dele era a maior entidade financeira daquele país. O outro aniversariante, que eu vou estender um pouquinho mais o comentário, o presidente Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ele, entre os anos de 17 e 18, que foram os anos finais da Primeira Guerra Mundial, que termina em novembro de 1918, quando ele entra na guerra, claro, desestabiliza a Alemanha, a Áustria, os turcos, etc., e faz que penda a guerra para os aliados, comandados pelos Estados Unidos. Aí começa os Estados Unidos a crescer, né, com a rendição da Alemanha, o armistício através do Tratado de Versalhes. Então, o presidente Wilson, que termina os seus anos, depois de ter um derrame cerebral, numa cadeira de rodas. E uma das cenas da biografia, ele fica viúvo, casa-se, segundo as núpcias, se encontra o presidente, e levando a namorada, ele, dentro da Casa Branca, diz: lembre-se, os holofotes do mundo estão sobre essa casa. E casa-se com essa moça. Woodrow Wilson. Milton Obote, político de Uganda, foi presidente daquele país. Abílio Diniz, empresário brasileiro, grande empresário brasileiro, vendeu a sua participação no Pão de Açúcar, que foi fundado pelo pai dele, ele tinha inclusive lojas em Portugal, vendeu todas as lojas e hoje, está tudo do grupo Cassino, hoje ele tem outras atividades, multimilionário, um grande visionário, um grande empresário, o Abílio Diniz. Denzel Washington, ator, diretor e produtor de cinema. Maravilhoso. 62 anos de idade, né? É jovem. A linda Solange Frazão. Eu acho tão bonita essa mulher. Ela está completando 55 anos. Ela é modelo, atriz. Ela faz uns programas... um programa de pilates, isso aí. E é impressionante. Isso. Quantos anos, Mani? 55. E o corpo... Linda. Parece uma jovem. Uma menina. Ela é mais bonita que a filha. Leonardo Vieira, ator brasileiro, completando hoje 49 anos. John Legend, cantor, compositor e pianista americano, completando 39. Ele é bom, John Legend. Excelente músico. Excelente músico, né? Olha, o senhor sabe, né? Aqui que chegou. A Vanessa Camargo, cantora brasileira, completando hoje 35 anos. E a linda... Agora é só a Vanessa, né? O Camargo, ela tirou do... jovem atriz e cantora brasileira, completando 17 anos, a Larissa Manoela. É impressionante que essa menina está sendo badalada, né? Ela é uma graça, realmente. Ela nasceu para ser estrela, né? Ela tem o gift... Ela tem realmente o dom. Por gentileza, fala o Carlos. Muito bem. Estados e municípios ganham mais liberdade no uso de recursos da saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou nesta quinta-feira nova portaria que flexibiliza as atuais regras de repasse e uso de verbas federais destinadas ao SUS. Na prática, a medida passa a permitir que estados e municípios decidam onde querem aplicar os recursos repassados pela União para a saúde. Até então, esses recursos eram carimbados e enviados para uso específico em determinadas áreas, sem que pudessem ser usadas em outras. O formato de transferência das verbas de financiamento também deve mudar. Hoje, a parcela repassada pela União para atividades e serviços em saúde é dividida e enviada por meio de 6 blocos que separam áreas específicas. Caso, por exemplo, da atenção básica, que engloba o atendimento nas unidades de saúde, da vigilância, que envolve o combate a vetores de doenças, e da média e alta complexidade, voltada a financiar atendimento hospitalar, entre outras. A ideia agora é que as verbas de custeio sejam repassadas por meio de um só bloco em uma espécie de caixa único. Já os recursos destinados a financiamento de obras e outros investimentos devem continuar a ser repassados por meio de um bloco específico. Uma portaria com as mudanças deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. As novas regras passam a valer em 31 de janeiro de 2018. Então, é a autonomia do Estado, do município, decidir aonde aplica a verba que vem da União. Achou positivo, Gustavo Vitorino? Acho isso importante. Tanto que há algum tempo atrás a gente estava discutindo aqui os problemas do Brasil e qual é a solução? Eu apresentei uma solução macro que, na minha opinião, é
o Brasil dá, a federação dá autonomia aos estados para gerir os seus recursos. Não pode continuar o Rio Grande do Sul mandando dinheiro para Brasília e um terço do que ele manda volta. E aí Pernambuco recebe 6 vezes aquilo que manda para Brasília. Pô, não, sabe? Nada contra. Mas eu acho que aquela velha fórmula, Marne, dos Estados Unidos do Brasil, ou seja, uma federação formada por estados independentes. Os estados têm que ter suas leis, cuidar do seu dinheiro, cuidar do seu nariz, deixa os estados se gerirem. Porque chega de estar, centraliza tudo, aí um bando político assume o poder, tem que ficar todo mundo de cupires na mão lá. E ouvir do seu Marum lá, quem tiver do nosso lado, quem tiver... E daí tem a tal da burocracia. Não, esse dinheiro serve só para tal coisa. E, no entanto, está precisando para uma outra. A vinculação de verbas, ela é importante, mas eu acho que a vinculação de verbas é importante se você estabelecer um orçamento razoável. Agora, Sergipe tem o mesmo número de senadores que São Paulo? Isso é uma piada. E na hora de votar é o mesmo valor, né? Roraima. É mesmo, 300 mil habitantes. E o presidente dos Estados Unidos, na verdade, ex-presidente Barack Obama, foi eleito mais uma vez, pela 10ª vez, o homem mais admirado do ano pelos americanos. É a segunda vez que o presidente atual não é eleito e é eleito o ex-presidente. Porque o Trump não é popular. E o Obama é popular. Essa é a diferença. E é a 10ª vez. Agora vem a perguntinha. Quem é que fez essa escolha? Diz aqui que foi o Instituto Gallup. Gallup. O que tem esse instituto? Instituto, você faz a pesquisa e me pede o resultado que você quer. Tá, e a mulher eleita foi a Hillary. A apresentadora da televisão. A Hillary. É a mulher mais admirada pela 16ª vez. A outra vez sumiu. Essa revista é democrata. Não adianta. O Washington Post, o New York Times, esses jornais são democratas. Os Estados Unidos se a pesquisa for da Fox, aí é tudo republicano. Claro, entendeu? É a mesma coisa que aqui no Brasil, né? Datafolha, segundo Datafolha. Segundo Datafolha. O Lula vai ganhar com 80%. Né? Segundo o Ibope. Bom, vamos ver quem é que está contratando. Exatamente, quem é que está Mas o Obama ainda é mais popular que o Trump. Mas o Obama foi um presidente muito popular. Foi um presidente muito popular. Ele é questionado sobre algumas coisas lá que ele tinha que ter tomado decisões mais firmes. Algumas coisas que reclamaram dele, que ele não tinha posto o Chicão aqui, cansou de xingar o Obama, que ele não tinha posição firme em relação a certos assuntos, coisa e tal. Mas aí é política, né? É estilo de governar, né? O mais importante é o seguinte: esses caras entram no governo, saem no governo e ninguém rouba lá. Porque se roubar lá dá e termina os mandatos. E acabou, né? E termina nossa, não termina a se matar. E o Trump termina o mandato dele? Acho que termina. Os americanos preservam durante isso. O ano, né? De 2017, se ele ia até o final, se ele não ia, mas vai, né? Falando nisso, dona Carla, a ANEEL pede que Justiça Federal rejeite pedido da OAB e mantenha aumento nas contas de luz da CE. A OAB está firme, batendo firme aí. Sim, né? Porque a história é aquela que a gente tem que ter mantido aqui, todo mundo informado. A ANEEL simplesmente autorizou, deu um canetaço, autorizou 30%. A OAB disse, não, para aí. Alguém tem que explicar o porquê desse reajuste brutal. E entrou na justiça. A juíza substituta disse que era um tema técnico, que não caberia a ela dar uma liminar sobre a matéria, porque a OAB pediu uma medida cautelar para bloquear isso. Ela disse que não daria, porque tinha que tratar muito bem. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, disse, não, essa matéria tem que ser apreciada, sim, porque é de interesse público e de repercussão. Devolveu para a primeira instância. A magistrada, então, decidiu que a ANEEL teria 72 horas para se manifestar. Ou seja, não é a ANEEL dizer que concorda ou não. Quando ela autorizou, ela já disse que concorda. O que a juíza pediu é que a ANEEL explique o porquê de 30% com uma inflação de 2,9%. Porque não pode, num canetaço, meia dúzia de burocratas, arrebentar uma região inteira do sul do país com um aumento de 30% de energia elétrica. Meia dúzia de burocratas, conselheiros da ANEEL, que são amigos de político ou políticos desempregados, que arrumaram uma boquinha e dão um canetaço e fazer uma região inteira do Rio Grande do Sul pagar 30% de aumento.
Aí a ANEEL respondeu para a juíza que não sei o que fundamentou a lei que autoriza ela a autorizar e não sei o que, mas não mandou as contas, não explicou como chegou nesses 30%. Olha, tomara que eu não esteja errado, eu acho que a juíza vai dar a liminar e parar tudo. Vai dar boa notícia para iniciar o ano. Tomara, eu estou torcendo. Mas olha, pelo que a ANEEL mandou, o prazo para a ANEEL se manifestar era hoje. Agora a Justiça, acredito que até semana que vem, a magistrada vai decidir se dá ou não a liminar bloqueando tudo. Boa. Tá todo mundo torcendo, porque a ANEEL tinha que mandar o cálculo, a explicação técnica do porquê que defasou em 30%. E não mandou. A ANEEL mandou retórica, porque a lei que nos autoriza a autorizar, porque não sei o quê, porque está de acordo, porque não sei o quê. Não, a gente não quer saber se a ANEEL está de acordo. Ô, Vitorino, está muito bonita a sua camisa. Tá bem bonita mesmo a sua camisa. Não, é que eu queria interromper o senhor de propósito, porque eu queria falar do Grande Otelo. O senhor conheceu o Grande Otelo? Grande figura. O Grande Otelo. Grande figura não, figura maravilhosa. Grande não é. Sebastião Prata, a Globo Filmes está fazendo um documentário, Otelo o Grande, né? O Grande Otelo, Sebastião Prata, né? Ele tinha um problema seríssimo de alcoolismo, tentou suicídio, mas isso não impediu que ele fizesse o maior filme, talvez, da história cinematográfica desse país, que foi Macunaíma. Foi um grande filme, foi um grande sucesso. E eu conheci ele junto com Chico Recarrey, que foi um dos maiores empresários da noite do Rio de Janeiro. Tinha o Castelo da Lagoa, que eu frequentei muitos anos. Está vivo esse Chico Recarrey? Está vivo. Eu frequentava o Castelo da Lagoa só para ouvir o pianista Luiz Essa. Tocando piano. E foi um dos melhores momentos da minha vida. Gastou toda a tua grana nesse bolo, né? Não, eu não pagava nada. Eu era meio Chicão Tofani, eu era Chicão Tofani. O Chico me adotava. Luizinho, essa no piano. Como é que... Dá para chegar, bucha aí, para chegar, porque que falava assim. Luizinho, essa no piano, Luizão Maia no baixo e Pascoal Meirelles na bateria. Era o trio do Castelo. Ele olhava... Não, é impressionante, ele... Não, a banda, o trio era espetacular. E o Castelo da Lagoa era uma casa pequena, não. A Leni Andrade, quando vinha ao Brasil, ia dar canja. Sim, eu cansei de ver a Leni Baixinha cantando lá. Vinha de Nova York, eu não sei onde ela morava, acho que não, todo mundo mora em Nova York. Ela morava em Nova York, mas quando vinha ao Brasil, ela ia pro Castelo da Lagoa da Canja. Da Canja lá, eu cansei de assistir de graça a Leni Andrade cantando. Olha o privilégio, né, que eu tive naquela minha andança lá pelo Rio de Janeiro. Então, o Grande Otelo, conheci lá, e o Grande Otelo, uma figura maravilhosa, uma humildade, um cidadão que... O Marne Barcelos... Aí tu voltou ao normal, eu gostei. O Marne Barcelos e eu... fazemos parte de uma turma maravilhosa. Até emociona a gente. Uma turma maravilhosa que viveu o Rio de Janeiro em anos dourados. Beber com o Antônio Carlos Jobim. Mas tinha uma coisa que era fantástica. Vinícius Moraes dizia que eu e o Martin Barcelos fechamos. Metade do que a gente ganhou na vida, a gente gastou em música, restaurantes, bebidas e mulheres. A outra metade nós desperdiçamos. Vocês são da época dele, não deu. Que época boa. A outra metade a gente botou fora, né? Vitorino, mas que época. As pessoas sabem que o Rio de Janeiro, não sei, o Rio de Janeiro é maravilhoso, o povo do Rio de Janeiro é maravilhoso. Não, a gente vai pro Rio de Janeiro, o cheiro do Rio de Janeiro, energia. É o cheiro do mar, da marizinha. Chega no aeroporto, tu já sente a diferença, né? Castelo da Lagoa, quando começou a ter problemas, entrou em decadência, surgiu o Jazz Mania, que ficava no Arpoador, no posto 6. Então a turma do Castelo da Lagoa foi pro Jazz Mania. E no Jazz Mania começou a vir uma turma jovem que estava começando, que não era necessariamente praticante da música do jazz e da música instrumental. Vamos conversar sobre isso amanhã? Dentre as quais, Marisa Monte. Acabou. Marisa Monte, adoro. Filha do Paulo Monte. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Durmam bem. Até amanhã, sexta-feira, 29 de dezembro. Tchau, tchau.